paz do Senhor, criança, tudo bem com vocês? Sou a tia Carmen e eu vou estar aqui ministrando a palavra de Deus ao coração de cada um de vocês. E para nós começarmos, como o Senhor já sabe, Deus recebe, a nossa oração, nós vamos começar, como é de costume, a gente começar a orar. E eu vou chamar a nossa amiguinha aqui para nós estarmos orando. Você que está aí na sua casa, você fecha os seus olhos, se você puder dobrar o seu joelho, você dobra. Mas nós vamos apresentar esse culto, para que o Senhor Jesus venha falar através da minha vida ao coração de cada criança, de cada pessoa que vai estar ouvindo essa palavra, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento que estamos aqui na Tua presença, para te agradecer por mais um dia na Tua presença. Senhor, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo venha ao coração de cada um. E que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo que venha visitar o coração de cada um. E assim, Pai, nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Abençoa cada uma das nossas crianças. Amém. Amém, Deus é maravilhoso. Então, você que tem a sua Bíblia aí, na sua casa, você pega a sua Bíblia, E a mensagem de hoje vai falar sobre a escolha de Caim e Abel. Isso mesmo, a escolha de Caim e Abel, Eu creio que você já sabe, mas vai falar sobre as primeiras crianças. E aqui o versículo de memória e ação se encontra em Tiago, capítulo 4, 6, parte B. Eu espero que dá para vocês verem. Vou chegar mais perto, para vocês estarem vendo aqui comigo, E vocês vão ler juntamente comigo, o Memória em Ação da lição, dessa história. Memória em Ação. Memorizando o versículo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4, 6, parte B. Aqui nós entendemos que Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O Senhor, ele não se agrada daquelas pessoas que são soberbas, Aquelas pessoas que são egoístas, aquelas pessoas que são orgulhosas. Então, o Senhor, ele não se agrada, dessas pessoas soberbas. Mas aqui o Senhor diz que ele dá graça. Graça ao quê? Aos humildes, Então, nós alcancemos a misericórdia de Deus pela graça do Senhor. Então, nós vamos entender que na história de hoje, o Senhor, ele achou graça em uma dos personagens desta lição. Então, para iniciarmos, você que está aí com sua Bíblia, você vai acompanhar a lição de hoje, aonde nós vamos falar sobre o quê? Sobre as duas primeiras crianças, Então, vou falar aqui da história de Caim e Abel. Como nós já sabemos, criança, nós sabemos que Deus, ele criou Adão e Eva, Dá para vocês verem? Deus criou Adão e Eva, isso mesmo. Mas Adão e Eva estavam ali no jardim, foram expulsos, por quê? Porque não obedeceram. Então, depois que eles saíram do jardim, E eles foram expulsos, então ali eles começaram a construir uma família. Só que Adão e Eva teve o quê? Teve um filho, olha que benção. Como Deus é maravilhoso, o Senhor abençoou Adão e Eva com um filho. E esse filho, criança, ele se chamava Caim, que significa bem, possessão, propriedade. Caim nasceu no lar de Adão e Eva. E eles ficaram maravilhados, regozijados. Qual é a mãe e o pai que não fica alegre com o nascimento de uma criança? Sua mãe ficou alegre quando você nasceu, criança, sabia? Então eles se alegraram, eles viram que mesmo por eles terem desobedecido ali no jardim, eles viram que a graça do Senhor ainda alcançava a vida deles. Eles viram que o Senhor abençoou ele com uma nova criança. E tudo era novo para Eva. Como qualquer mãe, Como uma mãe que tem um primeiro filho, ela não sabe ainda o que fazer. Mas Deus é tão maravilhoso, criança, que Deus, ele direcionava, Mas ela tinha certeza que ela já amava aquele filho, E Adão também amava. E aquele filho era o bem que Deus havia dado, O bem que Deus havia dado
a Adão e Eva, né? O Senhor é maravilhoso, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Então, o que aconteceu, crianças? A família de Adão e Eva não parou pela aí. Caim já era um pouco grande quando a família de Adão estava crescendo. Olha o que aconteceu, criança. Aconteceu que chegou mais um filhinho que se chamou Abel. Como é maravilhoso pensar que Deus, né, criou Adão e Eva, né, de uma maneira tão maravilhosa. E agora estava abençoando Adão e Eva com os seus filhos. Primeiro Caim e depois Abel. Isso mesmo. Adão e Eva, eles estavam muito alegres. Eles se sentiram especial, porque eles viram a maravilha que Deus fez na vida dele. Então, eles foram as primeiras pessoas que foram criadas no mundo. E essas duas crianças foram os dois primeiros filhos. Foram as primeiras crianças que Deus criou, né? Foi as primeiras crianças que vieram, né, depois dos seus pais, né? Deus é poderoso, crianças, como Deus é fiel, né? Então, o que aconteceu? Deus, ele tinha criado Adão e Eva, ele deu ali Caim e Abel, né? E esse mesmo Deus fez o quê? Ele fez a mim e fez a você. Olha como Deus é maravilhoso. Deus, ele criou Adão e Eva, deu seus filhos, como ele criou a mim e a você também. Isso mesmo. E ele escolheu, sabe o que, criança? A cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele. Deus, ele fez você, criança, da maneira que você é. Então, você é especial para Deus. Não deixe que ninguém tire isso de você. Não deixe que ninguém diga, você é isso, você é aquilo. Não, não. Eu sou especial. Eu sou filho de Deus. Eu sou feito da maneira que Deus quis. Igual Deus fez Adão e Eva. Então, Deus, ele amou muito, tanto a mim como a você. Em João 3,16 fala que Deus enviou o seu Filho amado, né? E Deus deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui fala, se nós ver aqui em João 3,16, como é maravilhoso saber que Deus, ele é perfeito e é santo. Por quê? Porque ele não tem pecado. Deus, ele é perfeito, ele é santo. Então, nós sabemos que Deus, ele nos criou e ele nos amou tanto, mas tanto, que deu a vida a Caim e a Abel e criou Adão e Eva de uma maneira especial. Então, nós vamos ver aqui, né, crianças? Vamos continuar? Olha que maravilhoso. Abel cuidando das ovelhas e Caim cuidando do campo. Isso mesmo, crianças, Caim e Abel cresceram e eles tiveram algumas atividades. Vocês, quando crescem, vocês não têm algumas responsabilidades? Quando vocês crescem, vocês vão brincar, vocês vão estudar, vão cumprir as tarefas de casa e vão crescendo. Assim não era diferente na vida de Abel e Caim. Abel e Caim cresceram. E Abel, ele quis ser o quê? Pastor de ovelha. E Caim quis ser agricultor. Ele queria cuidar do campo, ele queria plantar, queria cultivar. Como é maravilhoso a gente ter uma responsabilidade, né, criança? Porque Deus, ele fez a gente para fazer algo, para ser responsável. Mesmo que eu seja criança, mas para mim, eu vou crescer. E crescendo, eu vou ter que ter responsabilidade. Então, Abel e Caim aqui já tinham uma grande responsabilidade. Então, essa era a profissão de Abel e Caim. Assim também aconteceu com os dois que estavam. E eles cresceram e escolheram essa profissão. Então, eu já falei para vocês que ele era Abel, pastor de ovelha, né? E Caim era agricultor, né? Uma profissão maravilhosa. Quem aqui já plantou algo, né? Sabemos que é maravilhoso a gente cultivar algo. E aqui, nós vamos falar mais, crianças. Olha aqui, deixa eu falar só uma coisa aqui, criança. Aqui nós vemos que Deus, ele demonstrou o quê? Demonstrou amor. Quando Deus, ele deu aqui os dois filhos para Adão e Eva, ele mostrou amor, porque ele ama a mim e a você. Então, a mensagem da salvação fala que Deus, ele é o nosso Criador. Ele me ama e ama você também. Amém, crianças? Então, que nós possamos saber que Deus, ele nos fez perfeito, porque ele ama a mim e a você.
E você possa entender que João 3,16, Deus fala claramente o amor que ele teve por mim e por você. Imagine Deus enviar o seu filho, isso é maravilhoso, né? Então, Deus é perfeito e Deus se agradou de tudo. Depois de certo tempo, então, nós vemos aqui que Abel e Caim, como eu já falei, eram pastores de ovelhas, e o outro decidiu sua profissão de ser agricultor, crianças. Isso mesmo. Mas aconteceu algo, criança. O que aconteceu? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é fiel, né? Olha o que aconteceu. Caim e Abel ofereciam sacrifício ao Senhor. Naquele tempo, a forma de agradecer ao Senhor era ofertar algo. Então, Abel e Caim foram ofertar ao Senhor aquilo que eles tinham. Nós trabalhamos, não damos oferta na casa do Senhor, nós damos nosso dízimo. Então, Abel e Caim, eles foram fazer uma oferta ao Senhor. Seus pais haviam ensinado, né? Então, eles criaram ali o altar, onde cada um oferecia, né, o sacrifício ao Senhor. Então, Caim e Abel, ouvido muitas vezes a história, eles vieram aprender que seus pais realmente pecaram. Mas Jesus, ele perdoou os seus pecados, né? Adão foi expulso ali, né, do jardim, mas ele viu que Deus criou tudo perfeito, né? Adão e Eva foi enganado ali pela serpente, né? Um colocou culpa no outro, nenhum quis assumir a culpa, mas Adão, ele adorava ao Senhor. Adão, ele fazia sacrifício pelos seus pecados. Adão, ele se arrependia e a maneira dele ofertar era o quê? Colocando a sua oferta diante do altar do Senhor. Então, eles aprenderam com seu pai que o sangue derramado, com a morte de Jesus Cristo ali, que o sangue, com a morte de Jesus Cristo, que é um animal, era requerido por Deus para cumprir a culpa do pecado do homem. Então, como eu já falei para vocês, era preciso eles fazer esse sacrifício para que os seus pecados fossem perdoados. Então, aqui o que aconteceu? Assim foi os dois filhos de Adão e Caim e Abel, resolveram trazer oferta a Deus. Caim trouxe fruto e vegetais da sua horta. Abel ofereceu melhores cordeiros do seu rebanho. Então, Abel ofertou um cordeiro e Caim ofereceu o fruto do seu rebanho. Mas Deus, ele não se agradou da oferta de Caim. Talvez você vai falar, tia, mas por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Era boa? Era aquilo que ele plantava. Mas Deus sabia o que estava onde? No coração de Abel. E Deus também, ele viu o que estava no coração de Caim. Então, ele nasceu do pecado, mas escolheu confiar em Deus e queria agradá-lo. Abel queria agradar o Senhor, criança. Essa é a nossa vontade, fazer tudo o que agrada ao Senhor. Mais que tudo no mundo, Abel, ele queria agradar ao Senhor de uma maneira especial. Assim deve ser a minha e a sua vontade. A sua atitude e seus atos são corretos. E a oferta de Abel indica que certamente Deus já havia instruído anteriormente como ele queria essa oferta. Então Abel e Caim já sabiam do que Deus queria. Ele já sabia. Olha aqui que eu vou falar para você. Deus já havia instruído anteriormente sobre a necessidade do sacrifício do sangue. Vamos ler aí em Gênesis 3:21. Vamos ler Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus Gênesis, isso mesmo, veja 3, Gênesis 23:21. E fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e vestiu. Então disse o Senhor Deus, eis, e deu, isso mesmo. Então, Abel foi humilde e escolheu seguir a orientação de Deus. O Senhor, ele falou ali o que ele queria. Qual era o sacrifício que Jesus queria. Então, eles foram ali adorar o Senhor, cada um trouxe a sua oferta, né? E o Senhor se agradou o quê? Da oferta de quem? De Abel. Porque o Senhor conhecia a intenção do coração de cada um.
Então, criança, quando você for ofertar algo para o Senhor, saiba que Deus, ele conhece a minha e a sua intenção. A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Ele pode enganar nós mesmos, mas o Senhor, ele sabe. Talvez Caim achasse que Deus não sabia a intenção do coração dele, mas o Senhor, ele se agradou da oferta de Abel. Criança, quando você for ofertar algo ao Senhor, oferte de coração, porque aqui nós vemos que Deus, ele fala assim, ó, e Deus sabia que estava no coração de Abel, e ele já nasceu pecador, mas ele não queria continuar no pecado. Então ele queria fazer tudo que agrada a Deus. Então ele ouviu, ele sabia o que Deus se agradava. Então ele pegou ali a sua oferta, e ele queria agradar a Deus mais que tudo. E sua atitude e seus atos eram corretos. A oferta de Abel indica que certamente Deus havia instruído anteriormente a necessidade do sacrifício do sangue, pois era pela fé. Deus não se agradou, criança, do que? Da oferta de Caim. Deus não se agradou. E Caim, crianças, quando ele viu que Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a oferta dele, criança, o que aconteceu? Ele ficou com muita raiva. E crianças, nós que já aceitamos o Senhor como Salvador, nós não devemos ter esse sentimento. Nós vamos ver aqui que a raiva faz com que muitas coisas de ruim aconteçam em nossas vidas. Então aconteceu que a oferta de Caim, a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Talvez a sua pergunta para mim fala, mas por que Deus não se agradou da oferta de Caim, né? Por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque Deus, ele olha para o meu e para o seu coração. Isso mesmo, e não para o exterior. Olhando assim para mim e para você, eu não imagino nada. Mas o Senhor, ele conhece a intenção do meu coração e também do seu. Então, quando Deus olhou para o coração de Caim, ele viu que o coração dele estava o quê? Cheio de pecado, criança. Olha que feio. Caim se rebelou contra Deus. E o que aconteceu? Deus o condenou. Criança, a raiva é pecado. Nós sabemos que nós podemos ficar tristes, né? Mas ter raiva porque Deus se agradou de alguém? Não. Se Deus se agradou é porque o Senhor viu a intenção do coração dele, né? Então, ele ficou com raiva. Criança, e você pode dizer para mim o que é pecado? Você pode me falar o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo, que eu faço e não agrada a Deus, né? Então que nós possamos, né, agradecer ao Senhor, né? Sabendo que o Senhor Jesus, ele limpou o meu e o seu coração, para que hoje nós estivéssemos aqui. Então nós vamos falar, quando Deus olhou, ele viu, a Bíblia diz que enganoso é o coração e o seu verdadeiro eu, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. O nosso coração está cheio de pecado, porque nós somos pecadores e deseja fazer a nossa própria vontade. Aqui nós vemos que Abel, ele desejou fazer sua própria vontade. Ele não deu ouvido à voz do Senhor, assim como seu irmão. Então ele quis fazer da sua maneira, do seu jeito. Por isso, criança, que nós devemos estar com nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor, para que nós devemos obedecer. Então nós vemos mais, ele quis fazer a sua vontade. Então aqui, ó, ser invejoso ou odiar outra pessoa é pecado. Então aqui eu já dei um exemplo de pecado, né? Demos exemplo. Ninguém teve de ensinar você a pecar. Por quê? Porque eu e você já nascemos com a natureza de pecar. Então ninguém ensina ninguém a pecar. Esse já é o desejo do ser humano. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós somos nova criatura e tudo se faz novo. Então essa mesma raiva que entrou no coração de Caim não pode entrar na minha e nem na sua, criança. Então a gente já falou aqui o que é pecado. Então Caim ficou com muita raiva. O que aconteceu? Ele ficou muito zangado. Então, como Deus rejeitou a sua oferta, teve também inveja do seu irmão Abel, porque a oferta deste foi aceita. Então a inveja
produziu o quê? Raiva no coração de Caim. Também é um sentimento ruim. A oferta que ele havia trazido não tinha agradado ao Senhor. Então ele começou a ter inveja e ali ficou com raiva, com muito ódio, criança. Então isso não agrada ao Senhor. Que nós possamos, criança, saber que Deus, ele não se agrada, né? Não se agrada. Então, Caim, ele ficou com muita raiva, né? Porque Deus ali rejeitou a sua oferta. Então, ali, eles foram ali para o campo, né? Foram para o campo cultivar da mesma forma que eles faziam, de costume, né? Enquanto o Senhor Jesus veio ali para morrer por mim e por você, nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né, criança? Quando o Senhor já morreu, ele derramou o sangue dos seus pecados, do sangue por nós. Por quê? Porque nós éramos pecador. Então Jesus, ele derramou o seu sangue para que eu e você estivéssemos aqui, né? Para agradar o Senhor. Então nossos pecados foram perdoados. Depois que Jesus morreu e foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa é a promessa que Jesus nos prometeu, de enviar o nosso Salvador. Então, a única maneira de Caim ter seus pecados perdoados era mudar de atitude, escolher crer em Deus e aproximar dele de maneira que ele exige. Então, o Senhor, ele exige de que maneira nós devemos permanecer. Ele até aceita a gente do jeito que a gente vem. Mas quando a gente aceita, a gente tem que ser transformado, renovado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? Então, Caim, ele chamou ali seu irmão para ir ao campo, né? Porque era costume deles, né? Mas Caim estava com muita ira, criança. Caim estava com muita raiva, porque o Senhor tinha rejeitado a sua oferta. Então ele ficou com inveja do seu irmão. Então Abel, tão inocente, não sabia da maldade que estava no coração do seu irmão. Então eles foram ali para o campo. Abel estava ali, cuidando das suas ovelhas. Quando Caim observou isso com aquela ira no seu coração, ele começou a maquinar, criança, sabe? A querer fazer coisas mal. Então, a raiva e a inveja faz com que cresça sentimentos de coisas erradas, né? Porque o pecado habitou ali no coração de Caim. Então, Caim, crianças, começou a ter uma ira, né? Porque Caim, então, vendo Caim, tirou a vida de seu irmão Abel. Como foi triste a escolha de Caim. Então, nós vemos aqui que ele queria o quê? Se vingar de seu irmão, que ele estava com muita raiva, porque o Senhor tinha se agradado da oferta de Abel e não dele. Então, ele tirou a vida do seu irmão. Ele percebeu que não tinha ninguém ali, mas ele se esqueceu que havia um Deus, que a gente não consegue esconder nada dele, criança. Então, Caim tirou a vida ali do seu irmão, porque ele estava com muita raiva, ele estava muito irado. Criança, que nós não possamos deixar esse sentimento entrar no nosso coração. Então, Caim achava que ninguém tinha visto isso, mas Deus estava vendo tudo aquilo que Caim fez com seu irmão Abel. A Bíblia diz que Deus procurou Caim e falou com ele, mas o coração de Caim continuou rebelde, escolhendo fazer a sua própria vontade. E Deus, criança, perguntou ali para Caim: onde está o seu irmão Abel, Caim? Caim escolheu mentir para Deus. Nós vemos aqui que quando Deus faz essa pergunta para Caim, Deus está dando a oportunidade dele se arrepender de novo, dele nascer de novo, né, criança? Mas Caim estava com o coração tão cheio de amargura que ele falou assim, criança: não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Sou eu babá dele? Eu não sei onde ele está isso. Por isso, Caim teve de sofrer as tristezas e consequência do seu pecado. Isso mesmo, criança. Sem dúvida, esse acontecimento deixou Adão e Eva muito infelizes. Qual é o pai que vai criar dois filhos para um ter inveja do outro, para um ir fazer maldade ao outro? Não, não, não. Jamais é a vontade do Pai. Então eu creio que Adão e Eva ficou muito triste com esse ato, né, de Caim. Então as escrituras falam em Judas 11, parecem indicar que Caim nunca se arrependeu
e nem aceitou o caminho de Deus, né? Crianças, é muito triste. Você, criança, que já aceitou Jesus, e se um dia você cometer algo, né, e não agradar a Deus, nós sabemos que o Senhor, Ele nos perdoa. E nós devemos o quê? Confessar o nosso pecado diante de Deus. Dizer, Senhor, me perdoa, eu pequei contra Ti, mas me perdoa, Pai, eu estou aqui arrependido, com o coração aquebrantado. Essa é a vontade de Senhor para aqueles que já aceitou Jesus, mas às vezes fez algo de errado. Nós somos ser humano, nós estamos sujeitos a errar. Então, se você errar, criança, você que já aceitou Jesus, vá diante do Senhor, confesse o seu pecado, peça perdão, porque pedindo perdão, você alcançará a misericórdia, né? Porque Jesus, Ele derramou o seu sangue ali para salvar a mim e a você, né? Então, essa é a vontade tanto do Senhor para a minha vida como para a sua. Jesus realmente, criança, Ele morreu para que nós estivéssemos já com o coração limpinho, salvo em Jesus Cristo, transformado, liberto de todo pecado, de toda inveja, de toda amargura, de toda raiva. Não, não, não. Às vezes vem esse sentimento, mas não, Senhor, não, isso não faz parte mais da minha vida. Pai, me perdoa, eu não quero que isso se aproxime de mim. Essa é a verdadeira característica daquele cristão que aceitou Jesus, que o seu coração está limpinho. Que você possa ter um coração aquebrantado diante do Senhor. Que você possa entender que Jesus, Ele morreu ali na cruz para salvar a mim e a você. O sangue de Jesus nos purificou, nos limpou. E para que eu e você, criança, continue crescendo na presença do Senhor, continue orando, indo na igreja, pregando o Evangelho, né? E Marcos fala, né, que nós devemos ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nós que crescemos em Cristo Jesus, que somos salvos, libertos pelo sangue do Senhor que nos purificou de todo mal, nós devemos orar e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Em 2 Pedro, né, 3,18, fala que nós devemos crescer no conhecimento de quem? Do Senhor. Então você, né, criança, que já aceitou Jesus como seu Salvador, você verdadeiramente tem que saber de tudo isso. Então, o pecado nos causa tristeza e precisamos ser punidos. Mas Deus preparou um meio para nos perdoar. Talvez, criança, você, menino e menina, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que você possa dobrar o seu joelho, abaixar sua cabeça. Você que entendeu que Jesus, Ele precisa, que nós precisamos confessar o nosso pecado para Jesus. Que você possa entender, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então que você possa dizer, Jesus, eu deixo o Senhor fazer parte da minha vida. E eu estou aqui arrependido. E quero que o Senhor Jesus faça parte da minha vida. Então a palavra de Deus fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, né? Diz isso. Então diz aqui, que Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E quando nós, crianças, que ainda não aceitamos Jesus, dizemos, Senhor, eu preciso de Ti. Então, que você que esteja vendo esse vídeo, que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, que você possa entender, criança, que Jesus, ele escolheu a mim e a você, para que nós possamos ter direito de herdar a vida eterna, para que nós possamos ir morar lá no céu, aonde há ruas de ouro, né? Que o Senhor Jesus possa estar na minha e na sua vida, né? E que você, criança, que realmente quer aceitar Jesus como Salvador, que você possa ir, abaixar sua cabeça, dizendo, eu quero aceitar Jesus como Salvador, e nós vamos estar orando, né? Orando, assim como nós iniciamos no começo do culto. Então, que você possa ter o coração aquebrantado, que você não possa deixar a ira entrar no coração seu, assim como a Caim deixou a inveja entrar no seu coração e ele ficou com raiva. Crianças, quando um amiguinho seu ganhar algo e que você não tem inveja. Diz ao Senhor, oh Deus, graças a Deus que o Senhor abençoou aquele irmão, aquela criança, da mesma forma que o Senhor abençoou. Se um dia o Senhor permitir que meu pai tenha condição, o Senhor também vai me abençoar. Amém? Que você possa verdadeiramente ter compreendido essa mensagem, né? Que é o quê? Que Jesus, ele veio para me salvar. Não só a mim, criança, mas
aquele que estão perdidos. A palavra de Deus fala que Jesus veio para os doentes, né? Então, crianças, que você possa entender que o pecado provoca tristeza, mas Deus providenciou um meio para que nós tivéssemos nossas vidas, nossos pecados perdoados. Então, criança, que você já conheça Jesus, que você possa oferecer para livrar nós dos nossos pecados. Quando você, pecar, peça perdão. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento, meu Deus, queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos concedeu, Senhor. Visita, Senhor, a cada criança, Senhor. Pai, aquelas que são salvas, se um dia, Senhor, elas pecarem, que ela possa, Senhor, se apresentar diante de Ti, pedindo perdão, porque o Senhor é misericordioso para perdoar. E aquelas ainda que não tiveram encontro a Ti, que elas possam se apresentar diante de Deus, falando, Senhor, eu preciso de Ti, eis-me aqui, perdoa os meus pecados, porque eu Te aceito como único e verdadeiro Salvador. Pai, abençoa cada um dos professores, abençoa nossas crianças, e assim, Senhor, eu Te agradeço por mais um dia na Tua presença. Amém.